Tema de hoje, o prazer do conhecimento. E eu começo lendo a profecia de Daniel, no capítulo 12, versículo 4, que diz assim, no final do texto fala, a ciência se multiplicará. Quem aqui é curioso, para vontade de conhecer coisa nova? Você tem isso? Você tem essas cócegas? Né? Eu tenho. Você quer me ver feliz? São aqueles momentos em que eu descubro um texto, ou um livro, ou um curso, algo parecido, que vai falar o que eu não sei. Eu não gosto muito de coisa repetida, eu gosto de ver coisa nova. Eu tenho isso. Eu sei que você tem a sua área de conhecimento que você gosta. De repente você é uma pessoa que ama cozinhar e daqui a pouco você vê um desses master chefs aí falando e o cara te dá uma dica de cozinha e você fala, nunca pensei, é muito legal. Mas talvez sua área seja outra, você trabalha numa empresa ou é um administrador e aí você ouve um desses masters, né, falando que o cara é muito bom na administração e te dá dicas que daqui a pouco abriu a tua mente para algo novo. Conhecimento é assim. Conhecimento é como, vamos imaginar aqui um lugar cheio de salas e mais salas, uma ligada com a outra, talvez subsalas, vamos colocar assim, salas dentro de salas, ou após outras salas, mas todas elas com portas fechadas. O conhecimento, quando ele vem, é como se abrisse uma porta e você, uau, não imaginava o que tinha dentro dessa sala. Isso é o conhecimento. O conhecimento é fascinante. Cada um tem o seu que gosta. Eu vou te contar os meus, que eu gosto. Sou fã de arqueologia, história, ciência, amo. Tecnologia, computação, amo essas coisas. Quando surgem coisas novas na área, estou lendo e estou procurando saber. Quero ler bons historiadores, quero ouvir aulas. Chega ao ponto de, no meu dia de descanso, meu lazer, às vezes, é estudar. Sim, pode me chamar de nerd. Sim, eu aceito isso. Mas fascina. É como se o conhecimento fizesse o seguinte. Muitos anos atrás, quando eu ia, não era nem cabeleireiro que a gente chamava, era barbeiro, né? O barbeiro ia no barbeiro, chegava lá, cortava o cabelo, tal. Aí, depois de um tempo, a coisa foi ficando sofisticada. Para as mulheres não, para as mulheres já existe há mais tempo, mas para os homens é de alguns anos para cá. Você vai no lugar, lava teu cabelo, faz aquela massagem assim, você entra em estado zen, né? É uma delícia aquela massagem na cabeça. Pois é, o conhecimento faz isso na nossa mente. O conhecimento é uma delícia. O conhecimento, ele dá prazer à mente. É isso que o conhecimento faz. E, repartindo um pouco com você das minhas curiosidades, já que eu gosto de conhecimento, e você também gosta, mas cada um na sua área, mas deixa eu repartir a minha, eu só posso falar da minha, que eu gosto. Esses dias, eu estava estudando sobre uma civilização antiga que existiu aqui na América do Sul. Por uma razão, os nossos ensinos na escola, pelo menos no meu tempo, era muito chamado assim, eurocentrista, ou seja, Europa no centro do mundo, Europa no centro de tudo. Você pode notar o mapa mundi é eurocentrista, a Europa é no meio, o resto fica de lado. A tal ponto que você pensa que Estados Unidos é muito longe da Rússia, é o que você pensa, quando na verdade os dois países estão separados por 4 quilômetros só. Porque tem ilhas que pertencem a esses países e uma da outra chega a ter só 4 quilômetros de distância. Para você ter uma ideia como... Nossa, eu falei um como agora, assim que eu me senti o Cortella falando, né? Você quer se sentir mais inteligente? É só você falar assim, né? Lembra o Cortella. Mas... Vamos lá. Mas eu estava estudando sobre um povo que viveu aqui na América, e eu estou falando de 2600 mais ou menos antes de Cristo. 2600 antes de Cristo, só para você ter uma ideia, nem aquela grande pirâmide de Gizé, aquela grandona que você conhece, que tem a mais famosa que tem no Egito,
havia ainda sido concluída. Então, e esse povo aqui na América, eu estou falando no Peru, já tinha pirâmides também. Então, havia povos inteligentes aqui na América, sociedades, povos inteligentes sempre tivemos, mas sociedades organizadas nós tivemos aqui na América. Povoados de cidades com estradas, não é picadeiro, estradas entre eles. Aqui estão, por exemplo, como que era uma das cidades desses povos. Aqui está, por exemplo, essas são sítios arqueológicos, por exemplo, do povo Caral. Este povo, que habitou aí em 2600, só para você ter uma ideia quanto tempo é isso, quando você lê na Bíblia sobre os judeus e sobre Abraão, por exemplo, Abraão é 1800 antes de Cristo, eles são 2600, muito mais antigo. Então, parar com essa ideia de que nós não tivemos civilizações inteligentes aqui na América. Vamos falar do Brasil? Nós tivemos muitas civilizações inteligentíssimas e bem organizadas na Amazônia. A Amazônia era esse lugar onde tinha muitos. Alguns falam, mas por que a gente não encontra achados arqueológicos como construções e tudo mais? É óbvio, a abundância ali era de madeira. E se a abundância era de madeira, para que buscar pedra, sendo que ali é muito difícil encontrar pedra? Então, as construções eram de madeira. Numa região úmida como aquela, deteriora-se e some com o tempo. Você vai encontrar, então, pelas escavações. O povo Marajoara, por exemplo, olha só a arte deles. Tudo bem que isso aqui é muito mais recente entre aspas, recente é o que eu comparei, mas esse daqui é mais ou menos em torno de 1000 depois de Cristo já, 1000 anos atrás. Mas para você ter uma ideia, entre 800 ou 1000 da nossa era, é mais ou menos a época em que você vê aí nos filmes que os vikings, por exemplo, estavam começando a colonizar a Inglaterra. Ou quando, por exemplo, surgiu a Normandia, aquela região da França, que foi colonizada por Northmen, então Normandia, né, os homens do norte, ou seja, o povo viking. Ou perto do ano 1000 também, quando os primeiros vikings chegaram na América. O primeiro europeu, a área central, a chegar na América, não foram nem os portugueses, nem os espanhóis, foram os vikings, que chegaram lá na América do Norte, no caso. Mas isso é conhecimento. Você vai estudando essas coisas de um ensino vai puxando o outro. Quando a gente vê isso daqui, por exemplo, olha que arte maravilhosa. Havia comércios entre essas tribos e tudo mais. Mas eu estou falando de um tempo recente, 1000 da nossa época. Vamos voltar no tempo? Vamos chegar a mais ou menos 8 mil antes de Cristo. Como é que é isso? Só para você ter uma ideia, a escrita que nós temos é de 5000 para cá. Quando você tem, por exemplo, Código de Hammurabi, lá na Suméria e por aí, é 5000 para cá. O Egito, como nós conhecemos, dos primeiros faraós, se eu não me engano, 3000 e pouco. Enfim, quando você vai pensar assim, já tinha povos aqui na América. Tudo bem que aqui já não estou falando de civilizações, mas povos nômades, ou que a gente chama de caçador-coletor. E eles estiveram onde? Que região? Por exemplo, São Paulo. Por exemplo. Isso antes da colonização dos tupis e guaranis, que a gente conhece. Tá? Quando os tupis e guaranis chegaram nessa região nossa aqui, que chegaram por volta do ano 1000 da nossa era, há 8000 anos atrás, por exemplo, você já tinha esses povos coletores, caçadores, pescadores, que juntavam as coisas que eles colecionavam ou coletavam, como conchas, como restos de animais, ou restos humanos, faziam desses lugares cemitérios, e construíam esses lugares que são chamados sambaquis, que com as escavações você consegue ter uma ideia. Aí você olha e fala, nossa, é só um morro. Claro, era um morro que era feito desses restos e que com o tempo cresceu vegetação em cima, mas só para você ter uma ideia, isso é obra humana, não é obra da natureza, isso é obra humana. E para você ter uma ideia, alguns deles chegam a 30 metros de altura, um prédio de 10, 11 andares mais ou menos, 400 metros de diâmetro. Aqui,
litoral sul paulista, você encontra em Cananéia, você encontra na região do Vale do Ribeira. Santa Catarina é um dos lugares que mais tem, esse chamado sambaquis. E isso nos mostra muito da inteligência humana, que eu acho que é fascinante, a inteligência humana. Quando você estuda construções humanas antigas, quando você estuda as cidades antigas, a cidade mais antiga no mundo, que continuamente continuou sendo habitada, com pequenas interrupções, quando tem guerra, se destrói o lugar, mas depois a cidade se reconstrói, é Jericó, conhecida cidade bíblica. Só que não dos tempos da Bíblia, muito tempo atrás, em torno de 9.000 anos. Então, você tem aí dados históricos. O que isso faz com a gente? Faz cosquinha no cérebro. A gente ouve uns negócios assim, talvez não te interesse tanto, mas para mim, às vezes eu tenho que brigar comigo, vai descansar, vai dormir, vai fazer alguma coisa, porque eu quero ficar ali estudando, não quero parar, porque é isso que o conhecimento faz. Muito bem. O conhecimento, vamos chamá-lo de conhecimento natural, conhecimento da natureza, o conhecimento que vem pelos nossos 5 sentidos físicos, faz isso com a gente, com o nosso cérebro, com a nossa mente. Mas há um outro conhecimento também. Aquele conhecimento que eu chamo do conhecimento do coração, ou conhecimento espiritual. No domingo passado aprendemos aqui um pouco sobre, descrevendo o ser humano em 3 partes, espírito, alma, corpo. Aquele seu ser espiritual, aquele lugar mais profundo da sua existência, tem contato com verdades espirituais. E o mundo espiritual é muito mais real do que o mundo natural. Pois a Bíblia diz em João 4 que Deus é espírito, e se Deus fez o mundo espiritual existe antes do mundo natural. O mundo espiritual é eterno, portanto ele é antes de existir o natural, e depois que isso aqui tudo deixar de existir, ele vai continuar existindo. Então o mundo espiritual é muito mais real. É que nós temos mais consciência do natural do que do espiritual. Expliquei isso aqui no domingo passado, porque somos muito mais influenciados pelo conhecimento externo, que é bom, é gostoso. Aqui eu estou falando de conhecimento, não de tentações, mas há um conhecimento que vem também de dentro para fora. Esse conhecimento espiritual, da mesma maneira como eu disse aqui, que o conhecimento dá prazer à mente, eu diria assim para vocês, o conhecimento de Deus dá prazer ao coração. Coração, o espírito do homem, ok? Do ser humano. Então, assim como o conhecimento das coisas naturais tendem a aumentar, está profetizado isso lá em Daniel, a ciência se multiplicará, da mesma maneira, o conhecimento de Deus das coisas espirituais também tende a se multiplicar. Em Colossenses capítulo 2, versículo 3, aparece de novo aquela palavrinha que citei muito aqui no domingo passado, nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Todos os tesouros, eu gosto dessa palavra. O que ele está mostrando é que descobrir uma coisa espiritual, um saber espiritual, um conhecimento, por exemplo, em textos das Escrituras Sagradas, é um tesouro para você. A sabedoria de Deus, quando ela entra dentro de você, aquilo vale tanto, é um tesouro para você. Por isso que nós precisamos crescer no conhecimento. Pedro, na sua segunda epístola, já no finalzinho dela, ele fala assim, antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Crescer no conhecimento, isso significa, você já sabia disso, ninguém nasceu sabendo tudo. Assim como no mundo físico, nós não nascemos sabendo tudo, a gente tem que aprender, aprende-se uma nova língua, aprende-se ciência, aprende-se trabalhos, aprende-se tantas outras coisas, aprende-se sobre relacionamentos, assim também nas questões espirituais. E aqui, se me permitem uma bronca, acorda gente, um monte de vocês aqui estão acomodados.
Você se converter e falar, legal, eu vou para o céu. Tá, mas você vai para o céu uma criança. Cresça. Vai conhecer mais das coisas de Deus. Algum de vocês só lê a Bíblia porque eu coloco aqui na frente. E durante a semana inteira você não estuda, não busca o conhecimento. Conhecimento não vem naturalmente, você tem que buscar. Não vem naturalmente. Você precisa empenhar o seu coração nisso. Paulo chegava a orar pela igreja, para que a igreja experimentasse algo assim. Na carta aos Efésios, no capítulo 1, Paulo fala, os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que conheçam. Eu acho legal essa relação que Paulo fala, sobre iluminar os olhos e conhecer. O que isso significa? Quem experimentou sabe. Quando você pega alguma coisa, alguma verdade espiritual, alguma verdade da palavra de Deus, seja numa pregação, seja numa leitura, às vezes em um livro, às vezes na própria Bíblia Sagrada, quando é na Bíblia então o negócio fica muito forte para você. Quando você está vendo uma coisa que você nunca viu, quando você aprende algo novo que você não tinha aprendido, naquele momento os nossos olhos brilham. A gente começa a ver o mundo de uma maneira diferente. Eu me lembro uma vez, um grande amigo meu que está aqui hoje, ele foi fazer uma operação das vistas e eu fui buscá-lo no hospital. E eu me lembro da expressão dele. Assim que ele saiu do hospital, ele olhou assim, então o mundo é assim? É interessante essa experiência dele, de amplitude de sua visão, como ele conseguiu ver coisa nova que não via antes, detectar cores que não detectava antes. Então, às vezes você detecta sensações que você não detectava antes. Às vezes você percebe sons que você não percebia antes. Às vezes você consegue, por exemplo, sabores que você não tinha percebido antes. E tudo isso expande você. Você descobre uma coisa nova. Assim é o conhecimento, assim também é o conhecimento de Deus. Quando a gente descobre uma coisa da palavra de Deus que simplesmente amplia a nossa vida por dentro, nos sentimos mais fortes, nos sentimos maiores. Quem já experimentou isso sabe que é gostoso. Eu estou usando aqui como sinônimos: entendimento, conhecimento, sabedoria, revelação. Então, se eu citar qualquer uma dessas palavras, estou citando a mesma coisa, ok? Revelação significa tirar o véu, saber o que está por detrás daquilo que você não está vendo, tá? É isso. Então, o conhecimento, a sabedoria, o entendimento, a revelação. Quem já experimentou sabe como é gostoso, cai bem no coração. É como quando você come algo saboroso que você sente assim, você não quer nem... você quer até comer devagar aquilo, de tão saboroso que é. Quem experimentou sabe o que eu estou falando, mas eu vou te mostrar isso na Bíblia Sagrada. No Salmo 19, o salmista fala assim: os preceitos do Senhor, ou seja, a lei de Deus, a palavra de Deus, são justos e dão alegria ao coração. Guarda isso, alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos, o mesmo que Paulo falou lá no Novo Testamento. São mais desejáveis do que o ouro, do que o muito ouro puro, são mais doces do que o mel, do que gotas do favo. Presta atenção na sensação que ele quer te trazer quando se recebe um entendimento, uma revelação da palavra de Deus. Ele fala: traz luz aos olhos, alegria no coração. Meu irmão, acorda para isso. Acorda para isso. Porque está faltando você alimentar esse ser interior seu, que é o seu espírito, porque ele só se alimenta de coisas espirituais. Vou exemplificar isso de uma outra maneira, com coisas naturais. Vamos pegar o nosso corpo físico, por exemplo. Nós precisamos de alimento. Quando? Todos os dias. E várias vezes no dia. Talvez a gente saia daqui hoje e você fala assim: nossa, já estou com vontade de almoçar. Aliás, já está quase na hora do almoço. Já estou com vontade de almoçar. Mas você já não comeu ontem?
Você fala, mas eu preciso comer de novo. Ora, se você alimenta o seu corpo físico dessa maneira, por que você acha que o seu alimento espiritual é só de domingo? Uma vez na semana? Quer crescer, meu irmão? Agora, quem faz isso, quem alimenta com coisas espirituais, tem tempo de oração, tem tempo de adoração, tem tempo, separa um tempo para a leitura das Escrituras Sagradas, ou ouvir uma mensagem que é uma explicação das Escrituras Sagradas, e você enche o seu coração. Uma das coisas que o texto fala é o seguinte: traz alegria ao coração, ilumina os olhos. Essa pessoa, ela passa a ver a vida e sentir a vida e perceber a vida de uma maneira diferente. Meu querido, muito da sua chatice, depressão... Vamos voltar. Deixa eu comparar primeiro uma coisa com a outra, quer ver? Na questão do nosso corpo físico, você deixa de comer, o que acontece? Primeira coisa, você fica chato. Fala a verdade. Passou o horário de almoço, você é um chato, né? Sabe quando você está assim com muita fome? E quando a fome é demasiada, né? Tempos atrás, estava fazendo alguns exames médicos, tive que fazer um jejum de 24 horas. Gente, a hora que eu cheguei no hospital, tinha um cara magro e alto, imaginei um cachorro quente, assim, andando e tal, né? Você começa a se imaginar igual desenho, você fica assim. Você quer morder as pessoas, né? Então, mas você está sem energia, você está sem vontade de nada, porque você não comeu. Ok. Alma é mente, vontade, emoções. Você não faz nada o dia inteiro, não estudou nada, não fez nada. A alma precisa de alimento. É por isso que de vez em quando você fala, nossa, quero assistir uma comédia, quero rir um pouco. O que é isso? Sua alma dizendo, eu preciso de alimento. Ela precisa de emoção. A alma precisa de emoção. Por isso que quando você vê uma pessoa apaixonada, como é que ela está? Né? Ela está assim, bom dia, tudo bem? Está aquele dia ruim para caramba, vai estar uma maravilha hoje e tal. Mas ela está apaixonada, ela está com a alma repleta de alimento emocional. Ok, e o espírito? Alguns de vocês estão assim, o espírito está morrendo de inanição, não alimenta. No máximo você vem aqui no domingo, que já é uma grande coisa. Porque alguns preguiçosos que estão me ouvindo estão em casa nesse momento, que poderia estar aqui, vou falando com você. Você que está lá em casa, se você mora em outro país, se você tem que cuidar de alguém em casa, se você mora distante daqui, eu entendo. Mas você que mora aqui em Osasco e Carapicuíba e está em casa agora, tu é preguiçoso. Mas ainda bem que pelo menos você está escutando, aqui, assistindo. Continua, não sai não me desliga não. O que nem dizia a minha avó, aprende a levar bronca. Às vezes, eu sou muito argumentador, imagina eu criança, muito argumentador, mas, quieto, aprende a levar bronca, ouve tudo, daqui a pouco a gente conversa e você fala seus argumentos. Tá bom, muito bem, voltando, você precisa alimentar o seu espírito, mas quando você se alimenta espiritualmente, lembrando que eu estou lançando bases sobre fé. Eu ainda não entrei no assunto de fé, estou lançando bases. Lancei domingo passado, estou lançando hoje de novo. A fé, ela vem quando a gente ouve a palavra de Deus. Mas você vai ver que é quando a gente ouve com entendimento. Não basta apenas escutar uma mensagem. Quando eu entendi algo, brilhe os olhos. O que é isso, fé? Você cresceu na fé. Você recebeu mais fé. Imagina uma pessoa com fé, ela vê a vida de uma maneira diferente. Tem uma palavra que a gente não usa muito mais, caiu um pouco em desuso, mas é uma palavra muito boa. Ela está entusiasmada. Sabe o que é entusiasmo? As raízes dessa palavra é in theos. Theos é Deus. Então, entusiasmado significa cheio de Deus na sua vida. Porque o que é a fé? Pensa bem, se a Bíblia diz assim, em Romanos, por exemplo, fala que Deus distribuiu uma medida de fé para cada um. Cada um de vocês recebeu uma medida de fé. Detalhe, a mesma medida.
Quando você se abriu para Deus, você recebeu fé, você também. Uma porção de fé, você também, eu também, você também, você também. Ou seja, é hoje assim, nos tempos de Jesus também. Então, nos tempos de Jesus, todo mundo recebeu uma medida de fé também. Só que para uma pessoa, uma vez Jesus disse, sua fé é pequena, homens de pouca fé. E tem também outras pessoas que ele disse, grande é a tua fé. Embora todos começamos com a mesma medida de fé, o que é que fez diferença de uma pessoa ter pouca e a outra ter muita? Então isso significa que dá para a gente desenvolver a nossa fé. Então, pensa aqui comigo uma outra coisa, olha que interessante, eu vou falar lá do entusiasmo, de ser cheio de Deus. Se a Bíblia diz que Deus foi quem deu, pela graça sois salvos, isso é mediante a fé, não vem de vós, mas é dom de Deus. Se foi Deus que me deu uma medida de fé, essa fé veio dele. Portanto, olha que coisa fantástica. Você tem depositado dentro de você uma porção do próprio Deus, da própria essência de Deus. Dentro de você. Talvez você fale, é muito para eu acreditar. Exatamente, é muito para a gente um negócio desse. É muito, mas é verdade. E é esse conhecimento que vai ampliar a tua fé. É por isso que Jesus falou, pode ser do tamanho de um grão de mostarda, é suficiente, porque é uma porção de Deus. É uma porção de Deus, dentro de você. Olha que coisa fantástica. E como é que eu recebo mais fé? Quando eu tenho mais entendimento da palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. No texto você vai entender, ouvir com entendimento. Quando eu compreendo, ou como diz lá, iluminados os olhos do seu entendimento, quando seus olhos são iluminados, brilhou os olhos, sentiu o sabor daqueles textos, daquela palavra, aquilo cresce em você, e você cresce junto. Como é que a gente obtém esse tipo de conhecimento espiritual, essa sabedoria? Como eu estou falando como sinônimos, o conhecimento, a sabedoria, essa revelação, esse conhecimento de Deus. Se isso é tão importante, como é que eu posso obtê-la? Duas maneiras, mas as duas são necessárias, não uma ou outra, as duas. Primeiro foi ensinado por Tiago, irmão de Jesus, líder na igreja em Jerusalém. Ele ensina assim, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhes será concedida. O que o texto está mostrando é que eu tenho que ser sincero e pedir isso para Deus. Deus, eu quero isso. E Deus vai te dar isso. Mas eu preciso te explicar algo. Vamos imaginar que você é um faminto no meio da rua. Você é um morador de rua, está faminto. E você ora para Deus. Deus, eu quero comida. Uma boa alma, uma boa pessoa, já movida em seu coração por Deus há mais tempo, ela passa lá na rua e leva uma marmitinha para você. E ele te entrega. Deus respondeu a sua oração. Correto? Sim. Mas, enquanto você não comer, você está com fome. Deus respondeu, mas é você que tem que comer. Da mesma maneira, você vai pedir sabedoria para Deus. Deus vai te dar. Aliás, Ele já te deu. Tem um livro com 66 livros dentro dele, chamado Bíblia Sagrada, que você tem, e você precisa aprender a lê-lo. Eu acho difícil a Bíblia. Sim, não é para preguiçoso. É para quem quer estudar e conhecer. Você tem que estar com vontade e com sede. Por que você não começa pelos livros de sabedoria, por exemplo? Mas vamos pegar um deles, que é Provérbios. Simples e fácil de entender. Pega, como eu sempre costumo ensinar, pega o capítulo do dia. O que é o capítulo do dia? Provérbios tem 31 capítulos. Fácil. Então, pega o capítulo do dia de hoje, dia 5. E você pega o Provérbios capítulo 5, lê inteiro. Separa um versículo só. Decora aquilo. Põe no coração. Semeia. Põe lá dentro de você. Guarda a palavra no coração.
à medida que você vai crescendo, amontoando, fazendo aquela reserva, aquele estoque, aquele repertório dentro de você, de conhecimento divino, você está com uma base maior para a sua fé. Quando você precisar, aquele conhecimento está lá dentro de você, que vai te ajudar a tomar as melhores decisões da vida, sabedoria para a sua vida. Provérbios capítulo 2, versículo 4, se procurar a sabedoria como se procura prata, e buscá-la como quem busca um tesouro escondido. Mais adiante fala, então você vai entender o temor do Senhor, o conhecimento tal, vai chegar no teu coração, lê o capítulo inteiro, você vai entender isso. Nota, a primeira coisa tem que orar, mas a segunda tem que buscar. E não é buscar de qualquer jeito, é buscar como quem está procurando tesouro escondido. Eu quero achar, eu quero saber, eu tenho que estar com vontade. Eu costumo dizer o seguinte, Deus vai se revelar para você na mesma medida da tua sede por Ele, da tua vontade de conhecê-lo. Aí Ele se revela. Nós estamos numa época de muita agitação e por causa da nossa correria, a gente gosta de ter tudo pronto. Eu estou dizendo que a nossa geração é a geração do esforço mínimo. Tem o seu lado positivo, que a tecnologia está nos ajudando a poupar muito do nosso tempo. No entanto, tem seu lado negativo. Há anos atrás, eu até diria que a nossa geração era a geração do fast food do drive-thru. Geração do drive-thru, que seria aquele lugar onde você passa de um lado, faz o seu pedido, dá a volta com o seu carro, do outro lado já tem lá o pacotinho com o pedido que você fez. Queremos tudo muito rápido e muito prático. E perdemos aquela habilidade dos antigos de plantar, de colher, de cozinhar, de preparar. Na verdade, já fizemos um upgrade, já não somos mais nem a geração do drive-thru. Sem querer fazer propaganda, mas você vai entendendo, eu citando as empresas, nós somos a geração do iFood e do Uber Eats. Hoje é mais ainda, você não precisa sair de casa com o carro para ir lá no drive-thru, você pode da sua casa, não precisa nem telefonar, no aplicativo do seu celular, você pede, ali você paga e chega na porta da sua casa. E um detalhe, chega aquilo que você queria comer. Mas isso não é bom? Claro que é bom, mas para essa área, para outras áreas não. Então, para mim, quando criança seria um sonho, eu escolher o que eu vou comer. Eu tinha que comer o que minha avó preparava. E quando ela preparava jiló, eu fiz uma pergunta aqui no primeiro culto, vou fazer no segundo culto. Quem de vocês, eu quero saber se tem algum de vocês aqui, ligou ou pediu pelo celular, no iFood, ou seja lá o que for, a empresa que você usa, e você pediu assim, falou, manda um prato de jiló. Alguém fez isso? Então, mas, voltando aqui. É bom que a gente poupa tempo, é bom que traz facilidades, mas traz isso para algumas áreas da nossa vida, como essa aqui, por exemplo. Deus está dizendo, não tem fast food, não tem drive-thru, não tem entrega a domicílio de conhecimento. Você quer conhecimento, você tem que ir atrás, você tem que procurar. Em outras palavras, essa frase não é minha, eu aprendi ouvindo uma vez Leandro Carnal citando isso, e eu vou citar o segredo dele. Deixa eu citar o dele, eu ia falar como sendo meu, mas é o segredo dele. E uma vez, é um homem muito inteligente, e uma vez ele falou o seguinte, me perguntaram, como é que eu leio tanto? Como é que eu aprendi tanta coisa que eu aprendi? E ele falou, eu vou contar meu segredo para vocês. Eu costumo acordar cedo, fazer meus exercícios, tomar meu café, e aí o meu segredo, para eu ter conhecimento que eu tenho, eu sento, eu abro um livro e eu leio. É isso. É isso. Você quer aprender? Vai ler.
Você quer aprender? Eu tenho dificuldade com leitura. Vai escutar. Eu me distraio. Vai assistir. Mas dá para saber. Dá para encontrar uma maneira. Nós temos recursos hoje. Mas você prefere gastar o seu tempo vendo fake news no WhatsApp. Você gasta o seu tempo com isso. Ao invés de buscar conhecimento. E olha que eu estou falando aqui de conhecimentos naturais. E os conhecimentos espirituais? Aí precisa de tempo, precisa de esforço, precisa de algo que a nossa geração não gosta, que se chama disciplina. É preciso isso. Meditação está fora de moda hoje. As pessoas fazem tudo na pressa. É a geração, como eu disse, drive-thru, fast food ou iFood. É tudo na pressa. Então, vem para o culto e chega atrasado. Acaba o culto e sai correndo. Às vezes nem ouve a mensagem inteira. Não veio no domingo, nem tem o trabalho de escutar durante a semana para ver o que foi ensinado. Ou seja, um total desinteresse com o crescimento. E o que resulta isso? Resulta um não crescimento. Então, se você quer crescer, se quer receber sabedoria, você precisa aprender a esperar no Senhor e meditar. Como disse aqui, duas ideias que eu te dei. Primeiro, como disse Tiago, ora, ou seja, tempo com Deus, pede para Deus. Vai ter um momento seu com Deus. Jesus ensina até como. Vai lá, entra no teu quarto, fecha a porta, só você e Deus. E o segundo, vai digerir o ensino. Vai meditar naquele ensino, vai rever. Você sabe disso. Uma pessoa que ouve vamos colocar uma palestra como essa aqui, você vai decorar dela, vai lembrar dela 5%. A não ser que você vá rever. A não ser que você fez anotação. A não ser que você depois, durante a semana, escute de novo. Ou mesmo que não seja durante a semana, daqui a algum tempo você volta a escutar. Gente, eu preparo o ensino, eu estudo a semana inteira, eu preparo o ensino, eu medito no ensino, eu escrevo mais do que o que eu falo, eu diminuo, eu recorto, eu revejo várias vezes, aí eu prego 3 vezes aqui. E sabe o que acontece? Daqui a algum tempo, eu mesmo vou escutar a mesma mensagem. Porque senão eu não memorizo. Se eu que fiz tudo isso não consigo memorizar 100% dela, imagina você que só está me ouvindo nesse momento. É por isso que nós precisamos dessa prática da meditação, de aprofundar. Nós estamos confundindo conhecimento com informação. E informação você tem um monte. Você vê informação o tempo todo. Você vê as notícias são informação. Não, olha, eu tenho muito conhecimento, assisto todos os repórteres que passam na televisão. Não, você tem um monte de informação. Conhecimento não é isso. Conhecimento vem pelo estudo, pela dedicação. Ver, rever, ou como diz o texto bíblico, meditar, refletir no assunto. Olha o que diz o Salmo 1. Eu acho interessante isso, de estar sendo o primeiro salmo da Bíblia. Isso mostra a importância. Primeiro salmo da Bíblia. Como é feliz aquele que... Guarda essa frase, porque assim... Quer ver alguém feliz? É esse aqui. Como é feliz a pessoa que... Sua satisfação está na palavra de Deus, na lei do Senhor. E nessa lei, medita dia e noite. É como árvore plantada junto à beira de águas correntes, dá no tempo certo dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Tudo que ele faz prospera. O que está dizendo? Gente, há um jeito de experimentarmos uma vida boa aqui na terra. Profeta Isaías capítulo 1, versículo 19, ele fala: se quiserem e me ouvirem, comereis o melhor desta terra. Deus não é mesquinho, que fez a terra, o céu, tudo que há para você ficar sempre na pindaíba. E eu não estou falando só financeiro, não. Estou falando de vida feliz. Estou falando de família feliz, estou falando de amigos, família, muitos irmãos, né? Eu estou falando de prazer interior, eu estou falando também de vida financeira, de estabilidade, de saúde mental, saúde emocional, saúde física, vida boa. É isso que a prosperidade está citando aqui no texto. Mas quem que experimenta isso? Quem medita na lei do Senhor. Quem medita na lei do Senhor, tudo que o camarada faz dá certo.
Desculpa o termo aqui, mas você até inveja o indivíduo. Você fala, meu Deus do céu, mas dá tudo certo para aquele indivíduo. Ele fala, o negócio dá certo, fala outro negócio dá certo, fala outro negócio dá certo. O que é? Para de invejar e vai fazer o que ele faz. Vai meditar na palavra de Deus, você tem o mesmo acesso que ele. Olha aquela pessoa, que pessoa de fé. Ela começou com a mesma fé que você começou. Só que ela desenvolveu a dela. Como? Pelo conhecimento, por relação com Deus, por estudo das Escrituras. Deixou a preguiça de lado e foi estudar. É assim que se cresce. Olha o que diz Provérbios, capítulo 4, versículo 20 e versículo 21. Diz assim, filho ou filha, preste atenção. Guarde essas palavras que estão destacadas. Preste atenção no que eu digo. Escute as minhas palavras. Nunca deixe que elas se afastem de você. Lembre-se delas, vai rever. Lembre-se delas. Ame-as. Elas, olha que coisa, darão vida longa e saúde a quem entendê-las. Não basta frequentar a igreja. Tem que ter essa dedicação. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. A palavra de Deus vai dar uma vida boa para quem entender. Lembra no domingo passado, eu ensinei aqui sobre o espírito, a alma e o corpo, e eu mostrei como a nossa alma, que é a nossa mente, nossos pensamentos, são muito influenciados pelo nosso ser exterior, o homem exterior, como diz a Bíblia, o nosso corpo físico, onde a gente recebe muitas informações, pelos nossos 5 sentidos físicos, tato, olfato, visão, audição, paladar, a gente recebe muita informação. Então nossos pensamentos são na sua maioria formados pelas coisas externas que nós contatamos. Ora, nós temos também um ser interior, que se alimenta das coisas de Deus, da palavra de Deus. É dali que vem o conhecimento divino. Agora, esse conhecimento divino também pode influenciar a sua alma. Ele muda a sua maneira de pensar. A sua vida é dirigida pelos seus pensamentos, mas se você tem um contato com Deus no seu interior e medita na palavra de Deus, você vai estar meditando na vida de Deus, nos conselhos de Deus para a vida. É por isso que o cara que medita na lei do Senhor dá tudo certo para ele. Porque ele vai encarar um problema como o próprio Deus encararia. Ele vai encarar situações da vida como o próprio Jesus andando aqui na terra encarou. Ele vai lidar com situações difíceis da vida, mas com uma sabedoria divina. Que ele acaba tomando as decisões, que é aquela decisão certa, precisa, em cada área da vida. No livro de Marcos, no capítulo 4, eu citei no domingo passado bastante essa parábola. Aliás, se tem uma parábola de você meditar bastante é essa, que fala dos solos diferentes, a mensagem que é semeada. Mas aqui, entre a parábola falada e a parábola explicada, tem esse momento aqui. Nesse momento, Jesus ficou sozinho. Ele contou uma parábola, todo mundo achou legal, tá, mas ele contou uma parábola. E aqui diz, quando ele ficou sozinho, os 12 discípulos e outros que estavam ao seu redor, ou como diz na tradução de Almeida, os que estavam junto dele, lhe fizeram perguntas acerca das parábolas. Olha a resposta de Jesus. Ele lhes disse, a vocês quem? Todo mundo que... Não, os que estavam junto dele. Guardou bem isso? Aqueles que estavam curiosos de conhecer mais. A vocês foi dado o mistério do reino de Deus. Mas aos que estão fora, não é fora que não ouviram Jesus, ouviram as parábolas, mas não quiseram saber mais do que aquilo que eles ouviram. Aí diz o seguinte, tudo é dito por parábolas. Então, o que é uma parábola? A parábola é um ensino que tem um significado por detrás. Quando você pega a chave de interpretação dela, o ensino, se abre uma porta nova, o ensino faz isso aqui para você. Jesus está dizendo, eu vou dar a chave de interpretação para quem estiver perto, para quem está interessado.
Não vou investir em preguiçoso. Mas quem só se contentou com uma palestra, com uma parábola, com uma mensagem, tá bom. Vai continuar falando, olha que lindo, que legal, ó, gostei daquilo lá, hein? Muito jóia. Mas não sai disso. E a mensagem fica no raso. Na parábola ele fala que a mensagem é uma semente que foi semeada, o solo era duro, a sementinha ficou lá, veio um passarinho, comeu e foi embora. Roubou aquela palavra que estava no coração. Aí a pessoa fica só na lembrança. Poxa, uma vez eu me lembro, fui na reunião, lá da igreja foi falado isso. Não lembro o que é. Puxa, mas era tão bom. Está precisando disso aqui agora. Ainda bem que a gente ainda tem internet, que dá para você rever, né? Imagina o tempo de Jesus que nem isso dava. Então, guarda a palavra no coração, meu irmão. Deixa a palavra entrar lá dentro, vai meditar nela, vai pensar nela, vai refletir sobre ela. Ela dá alegria ao coração, traz luz aos olhos, como disse lá no Salmo 19, né? Traz luz aos olhos, mais desejáveis do que ouro, mais doces do que mel. É isso, olha só. Nenhum prazer humano, o maior prazer que um ser humano pode ter, seja o prazer de um alimento, seja o prazer sexual, seja o prazer de um ganho, seja o prazer de um crescimento financeiro, uma descoberta, um presente, uma alegria, qualquer prazer humano, esse prazer humano ele é efêmero. O que é efêmero? Uma nuvem no céu que daqui a pouco desaparece. Ele é rápido, ele é temporário. Por mais forte que seja, nenhum prazer humano, nenhuma sensação transitória do prazer humano, nenhuma se compara com o prazer de sentir a sabedoria de Deus queimando assim dentro de você. E porque a sabedoria de Deus veio, ela produz fé, aí você sente a fé pulsando nas suas veias. Eu vou dizer uma coisa, meu querido, só quem sentiu sabe o que eu estou falando. Quando teu coração está cheio de fé, quando você lê algo das Escrituras ou ouve uma mensagem e aquilo mexeu com você, você sabe que é Deus falando com você, a fé brota no teu coração, você se sente um gigante naquele momento, gigante naquele momento. Vou contar uma coisa para vocês que eu lembrei agora. Eu estava passando uma fase da minha vida muito difícil, isso foi no início de 1994. Eu estava passando uma fase muito difícil, eu não era mais pastor na igreja, eu estava fora do ministério, estava meio assim, até bem cabisbaixo. Eu tinha ido para o mercado secular, estava até ganhando algumas coisas, estava até me dando bem financeiramente em algumas coisas, mas por dentro eu não estava realizado. E um dia eu fui para São Paulo, tinha inauguração de uma igreja em São Paulo, porque de Deus eu não me afastei, eu me afastei do ministério, mas não de Deus. Eu precisava me alimentar e eu continuava me alimentando. E eu fui ouvir um pregador, eu queria muito ouvi-lo, ele estava pregando em São Paulo, aquele dia deu um toró em São Paulo, inundou um monte de coisa. Eu me lembro que uma igreja que cabia esse tantão aqui de gente, devia ter 20, 30 pessoas só, porque foi um toró que inundou tudo. Como eu fui cedo, eu cheguei no local, mas eu estava lá. E o pastor estava pregando, e eu me lembro até da cena, até hoje, ele estava mais ou menos assim, pregando e pregando, e naquele momento que ele estava pregando, gente, assim, parecia que só tinha eu ali, era comigo aquele negócio, era comigo. Aquilo foi mexendo comigo, foi mexendo no meu coração. Mexeu tanto que teve um momento que eu perdi o controle. Porque o pastor simplesmente, depois ele parou, eu lembro que ele estava pregando empolgado, ele parou assim e falou, gente, eu nem sei por que eu estou falando isso. Eu falei, eu sei! Eu perdi o controle. Porque para mim estava só eu e ele ali. Estava só eu e ele ali. Deus estava falando comigo. Infundiu fé no meu coração. Eu percebi que eu não estava morto para sonhos da minha vida. De uns 4 ou 5 experiências que eu tive, essa foi uma delas que gerou essa comunidade aqui. Deu certo? Deu. Deu. Olha para o lado, olha quanta gente tem aí do teu lado. Deu certo. Deu certo. Tem sonhos na tua vida que pode aparentemente estar morto, mas se você continuar alimentando a palavra de Deus, semeando a palavra de Deus, não chegou o tempo, mas você tem que continuar alimentando, para chegar naquele nível de fé que você precisa. O que não dá, meu querido, é você falar, não, mas não tem um jeito mais fácil? Não,
gosto dessa frase, não existe atalhos no reino de Deus. Jesus disse, eu sou o caminho, ele não falou, eu sou o atalho. Tem o caminho, meu querido. Deus não abençoa a preguiça. Quer crescer assim? Eu posso usar como exemplo a área financeira. Vocês podem notar os ensinos que a gente dá aqui sobre a área financeira. Acredito em fé, acredito que se a gente plantar a gente vai colher, acredito em generosidade, que é importante, a Bíblia mesmo fala, mas eu falo, tem que se organizar, tem que fazer conta, tem que poupar, tem que aprender a organizar a sua vida financeira, tem que conter impulsos de comprar. Sem disciplina você não cresce. Sem disciplina você não cresce. Nossa geração é uma geração que desaprendeu a disciplina. Porque a gente quer tudo muito rápido. Mas vai dedicar tempo para a palavra de Deus. Naqueles textos que nós lemos, como o de Provérbios 4, por exemplo, diz lá, olha, preste atenção, escute, lembre, ame. Lembra disso? Preste atenção, escute, reveja, né? Lembre, ame. Deixa eu perguntar uma coisa aqui. Você vai entender. Eu vou usar a palavra apaixonado como mesmo de amar. E eu estou falando de alguém. Estou falando de amor romântico mesmo. Quem aqui é apaixonado por alguém? Romanticamente eu estou falando. Você fala, eu sou apaixonado, eu amo. Eu amo essa mulher, eu amo esse homem, eu amo. Ok, levanta a mão. Quem é apaixonado é assim. Não é. Quem é assim? É. E ainda, se a pessoa está perto, você faz assim, olha para a pessoa ainda. Né? Só falta a pessoa perguntar, para quem? Por quê? Não. Quem é apaixonado não mede esforço. Quem é apaixonado pensa na pessoa. Quem é apaixonado, só de falar com a pessoa, muda o seu dia. Claro, se você convive com ela, são outras sensações que você tem. É aquela sensação de quando ela não está perto, faz falta. Eu estou colocando como sinônimo aí, apaixonado e amor, ok? Estou colocando como sinônimo. Deus está te dizendo, ame a palavra de Deus. Seja apaixonado pela palavra de Deus. Aquilo assim, que quando ela não está perto, você sente falta. Quando você falta numa reunião, faz falta. Quando a semana inteira foi uma semana agitada e você, por alguma razão, não estudou, não teve um tempo de oração, não ouviu uma canção para mexer com você, faz tanta falta que você, às vezes, se derrete aqui no meio do culto. Faz tanta falta que a gente começa na primeira música e diz, que delícia isso aqui. Porque faz falta aquilo na vida da gente. Isso é o amor. Então, o texto de Provérbios nos ensina, olha só, pode colocar para mim de novo, Provérbios 4, 20. Preste atenção, olha lá os textos. Escute, lembre-se delas, ame-as. Aí eu continuo. Elas darão vida longa e saúde para quem entendê-las. Tenha cuidado com o que você pensa, pois sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Ou seja, alimente os seus pensamentos com o conhecimento interior, que vem do coração, dessas coisas espirituais. Prestar atenção à palavra de Deus, escutar, lembrar, amar. Guarda isso. É a palavra de Deus dentro de você que vai te dar uma vida boa. Amém? É a palavra de Deus dentro de você que vai te dar uma vida boa. Vamos ficar em pé, vamos terminar? Tem uma história bíblica, eu vou apenas citar porque o texto é longo, lá de Atos 16. E conta a história de Paulo, juntamente com alguns seus companheiros. Estavam numa santa aventura, né, de sair pregando o evangelho em diversas cidades. Mas esse trecho, parece que eles estão perdidinhos. O Paulo, tá? Paulo, apóstolo, que escreveu a maior parte do Novo Testamento, ele estava aparentemente sem direção. Então, se você está passando uma situação na sua vida que você não sabe muito o que fazer, está sem direção, bem-vindo ao time. Até o Paulo já passou por isso, então fica tranquila. Só que vamos aprender com eles o que eles fizeram. Eles estão caminhando e daqui a pouco vem aquela assim, sabe? Porque de vez em quando a gente não tem direção, está meio sem direção, a gente inventa coisa.
A gente inventa a solução. E às vezes a gente se precipita e dá errado. Ainda bem que o Espírito impediu, diz lá o Deus. O Espírito impediu. Meio sem direção. Vamos para a Bitínia, lá para o norte. Não. Sentir aquele gelo por dentro. Falou, o Espírito está impedindo. Bom, vamos continuar andando. Vamos lá para o sul, lá para a região da Ásia. O Espírito impediu. Não, continua andando. E eles continuaram andando. Chega um momento que os caras chegam no lugar que era fim de linha. Era litoral, mar. Acabou. O que a gente faz? Se você conhece o mapa, ele estava atravessando assim, a região norte aqui da Turquia e chegaram até o mar. E aí, quando eles chegaram ali, aí o Espírito dá uma revelação para Paulo. Ele teve uma visão, um cidadão vestido com roupa de macedônio. Macedônia é a região que hoje a gente chama de Grécia, que era do outro lado ali do mar, ali as ilhas gregas, do outro lado ali a Macedônia. E falando, passa na Macedônia e nos ajuda. Deus não queria que ele se distraísse com outra coisa, que Deus estava com pressa dele chegar lá. Aí você fala, e aí? E aí? Querido, você tem aí a carta aos Filipenses, a igreja de Filipos surgiu assim, a igreja de Tessalônica surgiu assim, Paulo pregou lá em Bereia, Paulo pregou em Atenas, depois surgiu a igreja de Corinto, tudo lá. Tudo porque eles obedeceram. Qual a lição que eu tiro? A lição que eu tiro que é para você, que está em dúvida, que está talvez aí precisando tomar decisão, não sabe que decisão tomar, está um pouco perdido. Qual é a lição que a gente aprende aqui com Paulo? A mesma da Dory do Procurando Nemo. Continue a nadar. Continua. Não chegou o momento ainda. O que eu faço nesse tempo? Vai buscar a sabedoria de Deus. Alguns atos de fé nosso precisam de combustível de fé. Talvez o seu tanque esteja vazio. Ou não está no nível que precisa ainda. Sua fé precisa crescer mais. Vai se alimentar. Vai encher o coração. Vai estudar mais a palavra. Ou, olha aqui. Continue meditando na palavra de Deus e aprendendo na palavra de Deus. Como? Tem aqui a frase, prestando atenção à palavra de Deus. Eu tirei da Bíblia isso aqui. Você viu lá comigo em Provérbios. Só que agora eu estou colocando dessa maneira. Prestando atenção à palavra de Deus. Escutando a palavra de Deus, lembrando a palavra de Deus e amando a palavra de Deus. Quando você recebe, então, o entendimento e a sabedoria, a fé vem. Aí, meu querido, você pode falar, mas minha fé é pequena, o tamanho de um grão de mostarda. É suficiente, porque é uma porção do próprio Deus dentro de você. É assim, vai crescer, amém? Vai se alimentar com as coisas de Deus. Espero que a próxima palavra que você ouvir não seja domingo que vem. Domingo que vem você precisa ouvir, mas não seja a próxima. A próxima vai ser hoje ainda, ou amanhã, e depois também, e depois também, e depois também, e depois. Você precisa se alimentar diariamente, do jeito que se alimenta o corpo físico, tem que alimentar as coisas espirituais. Tem bons livros para você ler, tem a Bíblia Sagrada, tem uma série de mensagens no nosso canal, tem estudos bíblicos ali, chamado Didaquê, vai lá, tem 80 e poucas aulas, a gente retoma em março aí, mas já tem 80 e poucas aulas lá para você ouvir, para entender melhor a palavra de Deus e crescer em conhecimento, vai se alimentar, tenho certeza que você vai experimentar coisa muito grande na sua vida, amém? Posso orar por você? Vamos orar. Senhor, nesse momento eu quero abençoar meus irmãos, minhas irmãs, que cada um deles tenha uma experiência profunda com o Senhor e com sua palavra, que eles cresçam no conhecimento, no entendimento, na sabedoria, na revelação da tua palavra, que haja uma revolução na sua maneira de se viver, por estar cheio da tua palavra, que esse povo seja um povo cheio de fé, um povo cheio da tua graça, que experimente as coisas melhores do Senhor, desperta a sede, a vontade de crescer
tira-os do comodismo, para que experimentem o melhor do Senhor. O que eu te peço? Nos dê sabedoria, nos dê condições para crescermos, que cada um dos meus irmãos consiga experimentar o melhor do Senhor aqui na terra. O céu é uma maravilha, Senhor, queremos muito estar com o Senhor, mas enquanto não chega esse dia, queremos experimentar o melhor do Senhor agora, aqui mesmo. Então, venha o teu reino e seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é aí no céu. Nós queremos aqui na terra a alegria que tem aí no céu. Nós queremos aqui na terra a abundância, a riqueza que tem aí no céu. Nós queremos aqui na terra a saúde, o crescimento que tem aí no céu. Nós queremos tudo isso, Senhor. Jesus nos ensinou a pedir isso. E nós cremos e oramos, e certos de que o Senhor diz sim para esta oração, porque ela é feita segundo a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Uma boa semana para você, um bom tempo de crescimento para você, e eu tenho certeza que hoje, guarda isso que eu estou te falando, hoje aqui, semeei, fui apenas um instrumento de Deus, semeador semeia a palavra, o importante não é o semeador, o importante é a semente, eu sou o carteiro, o importante é a carta, tá? Então, eu semeei uma semente da palavra de Deus no teu coração hoje, e se ela cair no seu coração hoje, eu te digo, você está saindo daqui com mais fé do que quando você entrou. Você está saindo enfesado daqui hoje. Boa semana enfesada para você. Vai em paz, Deus te abençoe. Até domingo que vem.